A paz do Senhor Jesus Cristo para os amados. Meus queridos, é com muita alegria na noite deste dia que estou aqui para trazer para nós outros a palavra do Senhor. E para a nossa meditação na noite deste dia, eu quero aqui falar a respeito de Jonas na Bíblia Sagrada. Meus queridos, é um esboço muito bom a respeito de Jonas. Nós sabemos que este tema é um tema profundo, ainda que é um dos profetas menores, mas nós sabemos que o tema é muito bom. E a amplitude da misericórdia de Deus e também a limitada obstinação de Jonas. E é com muita alegria que eu trago nesta noite este ponto aqui que fala a respeito do salvamento miraculoso de Jonas no Ocidente, como a gente vê no capítulo 1 e também no 2. A gente vê aqui também, dentro desta palavra, a rebelião do profeta e a grande tempestade no capítulo 1. É de tamanha envergadura. Primeiro ponto, a gente vê dentro disso aqui a comissão de Nínive. E a gente vê também, está lá no capítulo 1, versículo 1 a 2. A gente olhando aqui neste ponto 2, dentro deste termo, a viagem também a Tarsis está no capítulo 1, e o versículo de 1, a gente vai ver lá, e começa do 3 ao verso 9. O ponto 3, a gente vê aqui, dentro deste lamento, é o lamento ao mar, quando ele foi ali lançado ao mar. A gente vê no capítulo 1, versículo 10 ao 16. A gente vê aqui também, olhando direitinho este ponto 4, a gente vê a preservação dentro do peixe. Está lá no capítulo 1 e o versículo 17 da palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, a gente vê aqui, olhando direitinho, o arrependimento de Jonas dentro do grande peixe. Está lá no capítulo 2. Primeiro, a Bíblia diz que quando Deus entregou a mensagem a Jonas, como está aqui na Bíblia Sagrada, nós sabemos que Jonas, agora sabendo que aquele pessoal era o pessoal mau e perverso de Nínive, segundo ele foi conhecedor a respeito das histórias, era um pessoal mau, era um pessoal que não era de brincadeira, era um pessoal que matava, sabe, decepava as pessoas, arrancando-lhe a cabeça, era um pessoal perverso, segundo a Escritura Sagrada. E diz a Bíblia que Jonas, sabendo disso, ele agora disse: não, eu não vou levar uma mensagem para este povo, porque eu sei que é um pessoal mau, perigoso, é um pessoal que não respeita nem a Deus. Imagine outros que vai chegar lá, trazendo a mensagem de Deus. Então ele temeu. Mas diz a Bíblia, que a gente vê, quando, pela misericórdia de Deus, dentro deste arrependimento, a imersão na profundidade do mar, está lá no capítulo 2, e a gente vai ver do versículo 1 ao 6. Primeiro, a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um grande peixe. Acredita-se que foi uma baleia. Nós sabemos que não existe só um tipo de baleia, são vários tipos de baleia. Eu acredito que era uma baleia que tinha com certeza, entre as cordas vocais dela, a garganta, poderia engolir um homem, porque tem baleia comum, por mais grande que ela seja, é muito fechado a garganta onde passa o alimento. Mas eu acredito que era um tipo de baleia onde ela poderia engolir o homem de uma forma, sabe, capacitada por Deus. Então, meus queridos, este peixe, imagine 3 dias e 3 noites. Olha, se você passa na frente de um lugar onde vende peixe, uma peixaria, sabemos que o odor, é tão forte dos peixes, que às vezes até alguém fecha a narina de tão forte que é. Imagine um ser humano comum dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites, sem se alimentar direito, sem beber uma água doce, porque estava no mar, era uma água salgada. Imagine ele fazer a necessidade dele, ter que urinar, ter que fazer as suas necessidades fisiológicas,
por 3 dias e 3 noites. Imagine também a fome dentro daquele ser, dentro de um ventre de um peixe, aquele cheiro forte dentro do peixe, que fome não deu naquele homem. Imagine não ter morrido ali, com a escuridão com certeza da noite e na profundidade do mar, do oceano, não é brincadeira. Imagina 3 dias e 3 noites. É por isso que ele disse, dentro do inferno, rei, rai, licou-se-me a noite, leastio. Eu gritei, eu clamei a Deus de dentro do inferno. Ele chamou aquilo ali como que o inferno. Que não é brincadeira. Se você entrar dentro de um peixe e ficar lá fechado por 3 dias e 3 noites, é muito pior do que o inferno. Ou não? Pense, se alguém está no inferno sendo queimado. Imagine dentro de um ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que ele se viu dentro do inferno e do inferno clamei a Deus. Não é brincadeira. Então, meus queridos, a gente vê aqui a imensão na profundidade, 2, versículo 1 ao versículo 6. A submissão ao Senhor, no capítulo 2, versículo 7 ao 9. Ele já começou já a se humilhar, a orar, a conversar com Deus, para poder Deus mudar a Deus mudar aquele quadro. Então a gente vê aqui a devolução notável à terra. Deus deu uma ordem e o peixe devolveu ele à terra. Foi uma devolução perfeita, notável. A gente vai encontrar isso aí lá no capítulo 2 e o versículo 10, no livro de Jonas. Então, meus queridos, o arrependimento miraculoso de Nínive, no Oriente. Imagina, a gente vê isso aí no capítulo 3, o versículo em diante, e vai até o capítulo 4. A gente vê a mensagem da ira de Deus no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, fala da ira. A gente vê esta mensagem aqui na Bíblia Sagrada, também o milagre e o arrependimento de Nínive. A gente vai encontrar isso no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9, falando do arrependimento. A gente vê aqui também a misericórdia, dentro deste mesmo termo, a misericórdia do perdão de Deus, no capítulo 3 e o versículo 9. A gente vai encontrar ao versículo 10 em diante. Então, meus queridos, a gente vê tudo isso, todo este poder de Deus. E a gente vê aqui também, para a glória do Senhor, com certeza, o descontentamento de Jonas. A grande repreensão no capítulo 4. Quando ele entrega a mensagem que o pessoal se arrepende, ele ficou descontente, ele não gostou. Ele queria que Deus logo destruísse mais de 120 mil homens, não é brincadeira. Diz aqui a Bíblia, esse ponto aqui, olhando direitinho, Jonas e seus 2 votos de morte. Ele queria até morrer, fez logo 2 votos, angustiado, porque ele queria logo que Deus destruísse o povo e Deus não destruiu. Quando ele entrega a mensagem, a caminho de 3 dias, ele agora, se recanteia e disse, pronto, agora eu só vou ficar olhando de longe e com certeza Deus agora vai, com a sua ira, pipocar aquela cidade Nínive. É o que ele estava esperando. Então a gente vê isso aqui, e ele, por ficar desacreditado, quando ele esperou e viu que nada aconteceu, ele disse, pronto, ficou logo desacreditado. Será que Deus não vai fazer? Será que Deus não vai matar? Que Deus vai destruir? A gente sabe que Deus é justo, ele é justiça e não deve justiça. Mas quando alguém se arrepende, é quebrantado o coração do eterno Deus. Então a gente vê aqui, por estar em desconforto, Jonas agora, e as suas 2 lições objetivas, a gente vai encontrar isso no capítulo 4, do versículo 9 a 11. Ele ficou desconfortado ali. Deus permite, ali apareceu uma tamareira com a sombra sobre ele, para que o seu casco não fosse queimado, porque a maioria dos profetas, segundo a Bíblia, eram homens que eram calvos, careca, tinha sua calvície, como Eliseu e outros. Então, meus queridos, a gente vê tudo isso no livro, com certeza, de Jonas. A lição pessoal para Jonas, a gente vê lição nacional para Israel dentro disso aí.
gente vê lição pessoal. Jonas recebeu uma lição pessoal, mas também a gente vê uma lição nacional para aquela nação que estava ali, os Nínive, os ninivitas. Meus queridos, autoria e título, a gente sabe que o nome Jonas, se você não sabe, vai saber agora. O significado de Jonas quer dizer pomba. É o significado do nome Jonas, quer dizer pomba. Esse profeta, ele foi mandado pelo seu Senhor como uma mensagem de paz a Nínive, embora a sua atitude tenha sido mais como de um gavião, porque o nome Jonas quer dizer pomba, ou seja, é um pássaro humilde, né? Seja simples como a pomba e prudente como a serpente, disse Cristo nosso Senhor. Mas a atitude de Jonas foi mais como que um gavião, querendo destruir, arrasar, devorar mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive, porque ele esperou Deus abarcar, Deus esmagar, sabe, aquelas pessoas com a ira direto do céu. Acho que ele deve ter pensado, Deus vai mandar fogo, vai pipocar tudo ali. Foi o pensamento dele. Então ele estava mais para um gavião do que para um pombo. Na realidade, que o nome dele significa pombo ou pomba, para que vocês entendam. Então, meus queridos, nós sabemos aqui que o autor provavelmente foi Jonas, apesar de o livro ter sido escrito na terceira pessoa e ameaçar a autoridade do profeta. Talvez ele tenha escrito como uma acusação tanto a si mesmo como à nação pela atitude sem misericórdia para com os pagãos ninivitas. Contudo, o fato é que, no final, esses pagãos, eles com certeza corresponderam bem à misericórdia de Deus, que se arrependeram. Quando a mensagem chegou, sabe, à direção do rei, aos ouvidos do rei, ele disse, olha, ninguém come, ninguém bebe. Até os animais também agora vai não comer e não beber. Vai fazer jejum também forçado. A Bíblia diz que eles se vestiram de pano de saco. Aquilo quebrantou o coração de Deus. Mas Jonas não sabia. Jonas esperou Deus matar toda aquela nação. Mais de 120 mil homens, juntamente esmagando aquela cidade. Mas Deus é misericórdia. Ele é identificado especificamente como profeta de 2 Reis 14 e o verso 25, como filho de Amitai. Sua cidade natal era Gat-Efen, uma pequena cidade ou aldeia de Zebulon, mais ou menos a 3 quilômetros ao noroeste de Nazaré, conhecida agora como Mar Shaddai. A tradição judaica diz ser ele filho de uma viúva de Serepta, que foi ressuscitado por Elias. Quem sabe ele foi o filho daquela viúva, não é? De Serepta. É um assunto profundo, não se sabe o certo. Há especulações, não se sabe o certo. Mas é muito profundo a respeito deste ator, profeta, chamado Jonas. Alguns desconfiam, não é? Quer até dizer, dentro do judaísmo, que ele era o filho da viúva de Serepta, que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Mas isso com certeza nunca obteve uma sólida confirmação. É uma especulação. Não tem uma sólida. Não se sabe o certo, mas Deus sabe todas as coisas. Então, meus queridos, nós sabemos que Jonas, ele profetizou no começo do reinado de Jeroboão II, anunciando a Israel que o Senhor teria novamente misericórdia deles e que com certeza lhe concederia uma época de grande desenvolvimento nacional. Foi-lhe, com certeza, dispensada esta misericórdia, apesar de sua iniquidade, como um estímulo para o arrependimento, como está em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 ao verso 28. Então, meus amados, nós sabemos que este cenário histórico de Israel, a data, o que foi escrito, aproximadamente,
765 a.C., nosso Senhor. Essa profecia foi proferida no reinado de Jeroboão II, entre 793 a 753, de conformidade com 2 Reis, capítulo 14, o verso 25. A visita de Jonas a Nínive ocorreu provavelmente no fim do seu longo ministério em Israel, mais ou menos em 765. O profeta escreveu o livro após o retorno e procurou, por meio dele, ministrar a Israel. Então a gente vê, com certeza, tudo isso dentro de um livro chamado Jonas, um dos menores profetas da Bíblia, que quando se trata de profetas maiores e profetas menores, não quer dizer na estatura, na altura do homem, 1,90 m, 2,10 m, nada disso, o outro tem 1,60 m, não. Profetas maiores são aqueles que escreveram mais, né, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, são profetas maiores que escreveram mais na Bíblia. Deus usou muito mais esses homens. E profetas menores que escreveram menos, porque os seus ramos de profecia vindo de Deus, o tempo foi mais curto. É nesse sentido que tem profetas maiores e profetas menores. Então, meus queridos, a gente vê tudo isso dentro destas palavras tão bonitas, dentro deste assunto de Jonas. É um livro que a gente vê com tão pouco conteúdo, mas grande eficácia, de grande importância. E a importância dele vai além do alcance humano. Então, é a palavra que Deus me deu na noite deste dia a respeito do profeta Jonas. Meus queridos, Jonas, ele foi um profeta de grande naide. Foi um homem que Deus escolheu, sabe, na história de Israel de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E a gente vê tudo isso dentro deste livro do profeta Jonas, com certeza. Então, meus queridos, falando aqui a respeito de Jonas, é profundo. Se a gente for olhar aqui, a historicidade dos acontecimentos do livro tem sido desafiada pelos críticos modernos. Do mesmo modo, de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 11, tornou-se quase que uma prova de fogo quanto à aceitação da infalibilidade da Bíblia, como do mesmo modo que Isaías, Daniel, são um teste de fé em razão às duas profecias, e o livro de Jonas tornou-se um teste de fé por causa dos seus dois, com certeza, inacreditáveis milagres. Há dois pontos de vista básicos na história de Jonas: o alegórico e o literal, ou histórico. O primeiro afirma que a história é um mito ou uma figura fictícia para transmitir grande verdade espiritual semelhante às parábolas. O segundo ponto de vista, reconhecemos que, como história verídica, é óbvio, com certeza, que ela deve ser reconhecida como autêntica, pois a gente sabe que é apresentada como verdadeira, aferindo-se ao povo e a lugares antigo, específico, e não, com certeza, da indicação de ser fictícia. Sabemos que é verídica, porque a Bíblia, ela não mente, a palavra de Deus. Ela é poderosa. Jonas, ele é identificado como filho de Amitai, como está aqui em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25. A gente vê Jonas, a gente vê que nessa tradição aqui judaica, sem exceção, testifica a história, ou seja, com certeza, a historicidade literal de Jonas e a sua experiência. Que Jonas passou uma experiência profunda, uma prova de fogo, não é brincadeira. A gente vê que Cristo, ele testificou a historicidade de Jonas, mencionando, como a gente vê lá, ambos os milagres, como, com certeza,
os acontecimentos verdadeiros, como está em Mateus 12, o verso 40. Se essa história de Jonas, que alguém acha, alguns aí, que foi fictícia, ou que foi uma parábola, e por que Jesus ia falar com tanta precisão a respeito de Jonas? Por que Jesus mencionou o nome? Então, meus queridos, a gente sabe que isto é a grande verdade. A gente vê lá em Mateus, capítulo 12, o versículo 40 ao 42, como também 16 e o versículo 4. Lucas, no capítulo 11, o versículo 29 ao 32. Ele associa, com certeza, a historicidade de Jonas como uma história verdadeira, como a de Salomão. A gente vê tudo isso. Então, meus queridos, com certeza, o livro afirma que o grande peixe que se deu a Jona, um bom alojamento no mar, foi preparado pelo Senhor. Esse peixe, ele pode ou não ter sido uma baleia comum, porque não existe só um tipo de baleia, como eu falei a princípio. Não existe um tipo só de baleia. Tem vários tipos de baleia. Tem até um que o pessoal chama de baleia assassina, não é? Perigosa. Então, meus queridos, nós sabemos que a história, ela corre com certeza. E ela circula dentro desse contexto semelhantemente. E a gente vê esse caso em menos escala, mas é uma grande verdade a palavra de Deus. E dando aqui seguimento aos versículos da Bíblia Sagrada, embora o registro bíblico não dependa de tais confirmações. O que está dizendo aqui que a Bíblia, Deus, não depende da confirmação de ninguém. Eu acredito ou deixo de acreditar. Problema. É o que Deus determinou. É o que Deus diz, é o que Deus fala. Jesus confirmou muito bem, como está aqui, eu falei para vós outros, em Mateus 12, o versículo 40, e como está em Lucas também, no capítulo 11, o versículo 29 ao 32. Se Jesus fala, acabou-se, está falado, está confirmado. Então, meus queridos, não aceitar essa história como verdadeira, em virtude dos seus elementos miraculosos, é questionar toda a escritura, com certeza, sobrenatural da clássico da Bíblia. Entenderam? Se eu não aceitar esses milagres, então não acredito nos milagres que Moisés fizera. Nem tampouco Elias e Eliseu, nem também teria de ser rejeitado ou julgar, com certeza, por esse prisma. Porque Moisés, houve milagres, Deus usando Moisés, Elias, Eliseu, entendeu agora? Não é diferente com Jonas. O mesmo Deus usou, com certeza, e fez milagre, prodígios e maravilha. Então a gente vê a situação de Nínive. Nós sabemos que geograficamente Nínive estava localizada a leste, com certeza, do setentrional, do rio Tigre, e era distante, viu? Aproximadamente 960 quilômetros de Israel. Uma viagem de 3 meses, no tempos antigos. 3 meses não é brincadeira, nos tempos antigos. Era uma das cidades mais antigas do mundo, estabelecida por Nimrod. Lembra de Nimrod? Daiko, Atekla, Shatoi, Norio, Baiko, Bokomomba, Dakoprokobu, Eliko, Amai, Odio, Shuitak, Mato. Nimrod, a gente vai encontrar este versículo lá em Gênesis, que fala a respeito de Nimrod. No capítulo 10 de Gênesis e o verso 11. Calcula-se que a sua população era aproximadamente de 600 mil. Imagina, habitantes. Quando Deus ele deu ordem a Jonas, 120 mil homens, e as mulheres, e as crianças? Calcula-se que tinha em torno de 600 mil. Já pensou Deus ia perder tudo isso? Meu filho. Não. Hoje temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Cerca de 1,5 bilhão entre Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular,
Casa da Benção, Universal, Recife, Abreu Lima, Belenzinho, que é uma só, né? A Assembleia de Deus é uma só, Belenzinho, Recife, Abreu Lima. O homem é quem divide, porque o homem é mau, é perverso. A divisão não vem de Deus, vem do homem. Ah, mas Deus permitiu por causa da maldade do coração de alguém, que eu não quero entrar nesse assunto, que às vezes alguém se sente chocado e ferido, e às vezes quer até nos matar, para que a gente não tenha oportunidade por falar a verdade, mesmo sendo pastor. Então, meus queridos, Deus não divide. Deus, ele junta, ele não espalha. É o que Jesus disse a Pedro: aquele que comigo não junta, espalha. Então, meus queridos, cerca de 600 mil homens, 600 mil habitantes. Calá, capital do Império Assírio. Calá, capital do Império Assírio. E a gente vê que as outras cidades ficavam nas circunvianças, embora o muro intenso, porque era intenso, sabe? Ele tinha um muro também interno. E este muro, nós sabemos que na idade, diz aqui a palavra do Senhor, era um muro sabe, de uma potência muito... Era um muro que não era brincadeira. E outra coisa, a extensão dele não era fraca, não. Aqui fala que na cidade tinha, com certeza, este muro, e ele tinha aproximadamente ali em torno de 5 quilômetros de diâmetro. E as suas aldeias, com certeza, e seus subúrbios, espalhava-se numa circunviança de mais de 32 quilômetros. Imagina, 32 quilômetros. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro na área de Olinda, no subúrbio de Olinda, até o centro de Recife, dá aproximadamente onde eu moro, que eu já vinha correndo de lá. Inclusive, até vai fazer 2 anos que eu vinha correndo do centro de Recife, ainda que a idade que eu estou, que eu vou fazer 56 anos, eu estava com 54 anos para 55, e faz mais de 1 ano que eu vinha correndo da cidade para cá, que eu gosto de correr, fazer física, para poder, né, estar na presença de Deus com saúde. E do centro da cidade do Recife, para onde eu moro, na área de Olinda, subúrbio de Olinda, é em torno de 17 a 18 quilômetros. E eu vinha correndo de lá em menos de 1 hora. Em torno de 57, 58 minutos, menos de 1 hora, do centro de Recife para cá. Com a idade que eu estou, eu agradeço a Deus por essa saúde. Então imagine, 32 quilômetros. De onde eu moro, aproximadamente, para a área de Jaboatão, muito mais longe. É distante, não é brincadeira. Então, meus queridos, 32 quilômetros. Politicamente, a Síria estava em declínio nesta época. E essa decadência havia começado com a morte de Hadad-Nirari III, em 782. E entendeu-se, né, que naquela época, até a vinda de Tiglat-Pileser III, em 745, depois de Haddad, que ele reinara com certeza. Então a gente sabe que foi tudo aí nesta época. Era uma cidade que era grande, não era brincadeira. E era uma cidade bonita, segundo os historiadores. Então, meus queridos, quando se trata da história de Jonas, a gente acha que é um livro pequeno, mas o conteúdo é muito grande. Eu ia falar em torno de 15 a 20 minutos e já vai em quase meia hora. Então, o objetivo deste livro de Jonas, a gente sabe que ele é histórico e duradouro e declara com certeza um tanto profundo, sabe? O livro de Jonas é de uma grande importância na Bíblia Sagrada. É o livro de Jonas. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é tremenda. E nós sabemos que essas contribuições singulares de Jonas, a comparação entre Jonas e com certeza Obadias. Obadias, ele descreveu a ira de Deus sobre os inimigos de Israel. Está lá, a gente vê isso no livro de Jonas. Ele fala de uma forma tremenda. Ele contrabalança tal atitude com uma ilustração clássica da misericórdia divina. Aqui é demonstrada um dos antigos, mais antigos. E a gente sabe que Deus, ele é tremendo. E quando se trata deste livro,
é uma profundidade muito grande. Então, meus queridos, é o que Deus colocou no meu coração nesta noite. Se eu for falar aqui, sabia, é muita coisa no livro, na Bíblia Sagrada, a respeito de Jonas. Mesmo tão pouco o capítulo dele, nós sabemos que é uma profundidade muito grande, muito poderosa, mas Deus, ele é tremendo. Então, quando se trata disso aqui, a gente vê que lá em Obadias, o julgamento divino é pronunciado contra os pagãos. E a gente vê que rejeitam a oportunidade de arrependimento e persiste com a sua arrogância. E a gente sabe que vingativa. É por isso que Jonas, ele achou que Deus, ele ia esmagar os ninivitas. Mas só que os ninivitas, eles se arrependeram. Eles se humilharam. E a Bíblia diz que Deus assim deu vitória aos ninivitas. Deus poupou aquela cidade de ser esmagada, ser destruída. Quando alguém se humilha, vou fechar aqui a Bíblia. Quando alguém se humilha, Deus dá vitória. Deus não esqueceu de você. Lembre-se disso, Deus é contigo. Assim como ele abençoou os ninivitas que se arrependeram, todos aqueles que se arrependem, Deus dá vitória. Deus entra, sabe, na tua causa com libertação, com saúde, com livramento, com salvação. Eu sei que hoje, sabe, o mundo todo está aí equivocado, outros preocupados, outros inquietos por causa da Copa do Mundo. Mas Jesus falou um certo dia dizendo, está lá em Mateus, a gente vê isso, como também em Lucas, lá em Mateus 24, ele falando, e a gente vê ele falando que este mundo não é brincadeira e o que há de acontecer naqueles dias, terremoto, peste, guerra, etc. Mas na Bíblia ele também disse, cuideis, lei, alai, arabai, xodoi, tere, camou, abro, abracamácia, para que a minha volta repentina não encontre vocês preocupados em festas e bebedeira. Se Jesus voltar numa época de carnaval, meu filho, o bicho vai pegar. Poucos vão estar ligados em Deus para subir, porque a maioria do mundo todo está inquieto e preocupado com as festas carnavalísticas. Se Jesus voltar na época de São João, também é perigoso, porque as pessoas estão ali equivocadas, estão com a visão para as danças, para o forró, pé de serra, forró baião, e assim sucessivamente. Não estou dizendo aqui que é crime aqueles que dançam, que dançar até é bom para a saúde, eu não faço isso, porque, sabe, eu fui perito em dança, campeão em lambada, e já dei testemunho em um dos vídeos, sabe, era salsa cubana, porto-riquense e outras coisas mais, sabe, a lambada, o funk, eu amava. E se eu disser que eu odeio essas coisas, eu estou mentindo. Deus me guarde. Amo demais a dança, mas hoje eu não faço, porque vai trazer com certeza acarretamentos e muita gente vai se escandalizar, não eu. Porque a Bíblia diz, ai daquele por onde vem o escândalo. Não é aquele que está dançando, mas alguém vê e espalha. Ah, mas não é crente, ah, mas não é membro da igreja, ah, mas não é pastor, mas não é isso, não é aquilo, está ali dançando. Então, meus queridos, é por isso que vem peso, ai daquele por onde vem os escândalos. Entendeu? Mas eu digo com muita ênfase, se Jesus voltar numa época de Copa do Mundo, como está acontecendo agora nesse período, a Copa do Mundo. Ah, mas eu torço pelo Brasil, a cor do Brasil é bonita, verde, amarelo, azul, está falando para minha esposa hoje, e até em casa da minha mãe, quando eu tive agora à noite. É muito bonito, eu acho lindo as cores do Brasil. O Brasil não precisa de bandeira preta nem de vermelha. Não! O Brasil não precisa de outra bandeira. Ah, vou trazer a bandeira não sei de onde, de tal país. O Brasil precisa de Deus. O Brasil tem verde, tem amarelo, tem azul e tem branco. O Brasil não precisa de bandeira vermelha, nem sequer preta. Estamos conformados que Deus nos deu esta bandeira bonita, amarela e verde e azul. Não precisa de outra. Uma bandeira perigosa, bandeira, sabe, do furto, que alguém quer cobrir o Brasil com ela, para furtar mais. O Brasil não precisa dessa nojeira, dessa calamidade. Sabe? Tem que ter cuidado.
Deixa essas bandeiras para lá. Não estou desfazendo outros países, não. Porque todas as bandeiras santas, dependendo daquele que governa. Porque se o cara é cheio do diabo, o Brasil, sabe, vai ser amaldiçoado porque alguém é cheio do diabo. Se outro país tem uma bandeira colorida, muito bonita também, de muita ênfase, e o governo lá é maldição, o país lá será amaldiçoado. Mas se o governo lá é santo, o país lá é santo. Então, nenhum país precisa de outra bandeira. E o Brasil, muito menos, precisa de outra bandeira. Entendeu? Estamos conformados com a bandeira amarela e verde e azul. É uma beleza, é muito bonita. Não precisamos, tá? Estou aqui com a camisa, tem preto, tem verde, não é? Aqui é a camisa da faculdade de teologia, de Abreu Lima, aqui no Pernambuco. Mas não precisamos de outras cores diferentes. Pelo amor de Deus. O Brasil é rico. Então, meus queridos, é isso que eu quero dizer. Se Jesus voltar numa época dessa, e o cara lá, em vez da glória a Deus, gol, gol, imagina. Não estou dizendo aqui que você não deve torcer pelo Brasil, que nós somos patriotas. O Brasil é nosso. Devemos torcer pelo Brasil. Mas não está se descabelando nem tirar a vida. Que tem pessoas, escute, escute nesta noite. Esse vídeo vai ser lançado antes de terminar a Copa. Hoje foi o primeiro dia que o Brasil jogou e ele ganhou. Nós sabemos disso, que é notório. Mas tem pessoas que se matam por causa de alguém correndo atrás de de uma bola. Tem alguém que se mata se o Brasil perder. O Brasil perdeu ou empatou, alguém vai tirar a vida. Por que não tanta euforia por Deus nosso Senhor? Eu estou dizendo aqui a minha esposa, quando o pessoal estressado, aquela agonia que a gente escuta da nossa casa, os fogos. Eu não solto o fogo, mas tem pessoas que soltam, cada um, né, pensa da forma dele. Eu não vou aqui discriminar, nem meter a mão, pelo amor de Deus. Que o Brasil ganhe, isso é bom para o nosso país, não resta dúvida. Que Deus abençoe o Brasil e abençoe os brasileiros e abençoe também aqueles que jogam lá, aqueles que clamam por Deus. Que Deus abençoe. Este é o meu voto, para que Deus abençoe. Sabe, a minha fé, que Deus abençoe, e a minha oração para que Deus abençoe mais. Mas não tire a sua vida se Deus permitir o Brasil perder. Não tire a sua vida. Não seja menino, infantil de fazer isso, porque a Bíblia diz que quem tira a sua própria vida lança a sua alma no inferno. Tenha cuidado. Quem tem o direito de tirar a vida e dar a vida é Deus, nosso Senhor. Não somos nós. Mas eu fiquei estressado e perdeu, eu vou tirar minha vida. Pelo amor de Deus. Você tira a sua vida por Jesus? Eu vou tirar minha vida agora por amor a Jesus. Ninguém faz isso, não é? E se fizer, crime diante de Deus, tá? Eu vou me matar agora pelo Senhor. Faça isso não, que Deus também condena. Agora, alguém lhe matar, e você pregando o evangelho, ou cantando na rua, ou no ônibus, numa praça, e alguém chegar, vou tirar a sua vida para você negar a Jesus, aí sim. Aí Deus poupa a sua vida pertence a Deus e não é perdida, porque foi alguém que veio permitido por Deus, usado pelo diabo, mas Deus permitiu, para tirar a sua vida, testando, provando a sua fé. E você não negou a fé, não negou a Cristo, e você morreu, feito o apóstolo Paulo, feito Filipe, não é? Em uma cruz em forma de X, feito Pedro de cabeça para baixo, uma cruz, feito Tiago, a fio de espada, feito Estevão, apedrejado, e não negou Cristo. Aí sim, é a fé. Aí é salvo. Agora, eu tirar minha vida, sabe, tentando a Deus, eu corro o risco de vir a me perder. Entendeu agora? Jesus disse, aquele que der a sua vida por amor à minha vida, salvá-la. Mas aquele que não quiser perder a sua vida por amor à minha, perdê-la. Mas aquele que perder por amor à minha, salvá-la. Ou seja, alguém vou matar você, nega Jesus, nego não. Você está dando a sua vida para Deus. Naquele momento, porque alguém veio e tirou a sua vida vai direto para o céu. Agora, aquele que tirou, se Deus permitir, se converta com muita pressa, para não descer ao inferno e lá ser cutucado com fogo para prender o espírito. Tem que ter cuidado. Então, meus queridos, é a palavra que Deus me deu nesta noite. Cuideis para que a minha vinda
não encontre vocês preocupados em festas e bebedeira. Que tem pessoas que agora, o Brasil ganhou, tá aí a maior farra, bebe até cair de costas. Se for no final de semana é que a coisa pega, né? Aí já emenda os dias bebendo, perde o raciocínio, tira a vida, às vezes até mata alguém em um carro ou uma moto, que faz besteira, que perdeu o intelecto, o QI caiu por terra por causa de tanto álcool. Então temos que ter cuidado. Então que Deus abençoe. É a palavra que Deus me deu aqui nesta noite a respeito, não é? No Antigo Testamento, a respeito de Jonas, e Jesus citou muito bem, como foi falado aqui, Lucas 11, do 29 ao 32, né? E também está lá em Mateus, como em Lucas, a respeito desta palavra, Jesus falando do grande peixe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus é com vocês, não esqueça, vai ter mais com certeza, para a glória de Deus, Deus é contigo. Então aprove Deus, tá? Que ninguém tire a sua própria vida, não seja infantil, tirando a sua vida por causa de Copa do Mundo. Vigie, tá? E vocês que amam, né? Ama os times e que torce pelo time, Deus continue abençoando. Tenham cuidado, tá? Para que você não entre demais nisto aí e perca o equilíbrio do céu por causa da Copa do Mundo, ou por causa de uma festa carnavalesca, ou por causa de um São João, tá? E essas coisas todas. Até mesmo o Natal que se aproxima, que o Natal é mais ou menos no meio do ano, mas foi colocado para o final do ano, por causa do comércio e muito dinheiro, aí fizeram o Natal dia 25 de dezembro. Mas nós sabemos que a data legítima pela Bíblia não é essa, o nascimento de Cristo. Mas colocaram, não é? E ficou até hoje, não é assim? E aquela comilança, embora eu goste, temos que ter cuidado com Coca-Cola, refrigerante, não é? O final de ano, para que você não venha ter uma obesidade, ter cuidado da sua saúde, porque o refrigerante acaba com a saúde, sabe disso, né? E tem o peru, aquele frango arricheste, embora eu goste, né? Muito bom, mas temos que ter cuidado com a nossa saúde, cuidar do corpo é bom. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, um abraço aqui para os internautas inscritos no canal. Deus continue abençoando. Eu sei que vocês vão lá, não é? Deixa um comentário, Deus abençoe. Eu não vou lá comentar, olha, Deus abençoe vocês, tá? Porque é muita gente, mas em todos os vídeos que eu gravo, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, em nome de Jesus Cristo, o Eterno, inscrito no canal. Que Deus continue abençoando vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Passe para os vossos amigos e os vossos irmãos, para que continue crescendo esta obra, em nome do Eterno Deus. Um forte abraço e terá mais vídeo para a glória do Senhor. Amanhã vai ter mais assunto. Quem sabe outro dia eu entro no assunto de Jonas de novo, relatando outras coisas mais profundas. A gente fala hoje, Deus dá uma parte, aí lê amanhã, Deus dá outra parte. Se você ler daqui a um mês ou daqui a uma semana, já tem outra parte mais profunda do mesmo assunto que eu li hoje. Que Deus vai dando diferente dentro do mesmo assunto de uma forma extraordinária. Que Deus abençoe. Amanhã eu tratarei de outro assunto dentro da Bíblia. Quem sabe, profeta Elias, ou Isaías, ou Eliseu. Deus sabe. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E amanhã vai ter mais vídeo também, tá? Gravado no centro da cidade. Eu mandarei para vós outros, em nome de Jesus Cristo Eterno. Um abraço em nome de Jesus.